No estudo passado, nós vimos a origem do espiritismo na Terra. Vimos também o surgimento da religião espírita nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Conhecemos algumas das principais religiões espíritas e ficamos sabendo o porquê a preferência dos espíritos para a incorporação nos seres humanos. E o que aconteceu de verdade com o rei Saul quando ele procurou uma necromante para se consultar com o profeta Samuel? O que realmente aconteceu nessa situação? O rei Saul, será que ele falou com o profeta Samuel nessa manifestação? Tudo isso nós vamos ficar sabendo aqui hoje nesse canal, Falando de Deus. Que o Espírito de Deus possa nos dar sabedoria em mais um estudo que começa agora. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não somente a você, mas a todos os seus familiares. É com muita alegria que eu venho aqui trazer mais um estudo nesse canal Falando de Deus, e é o segundo vídeo que nós estamos falando sobre espiritismo. No vídeo passado nós falamos algumas coisas, inclusive a origem do espiritismo no Brasil. Nós selecionamos apenas 3 religiões espíritas, que é o Candomblé, Umbanda e Espiritismo de Allan Kardec, para nós falarmos um pouco, porque todas as outras demais religiões espíritas têm alguma crença baseada em uma dessas 3. Então, a base das outras são uma dessas 3, então nós preferimos abraçar apenas essas 3 para falarmos com vocês a respeito dessas religiões. Eu queria, antes mesmo de começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu digo que um dos nossos maiores problemas é que nós achamos que nós vamos encontrar respostas nos livros, nos cursos de teologia, e a resposta está bem dentro de nós. E em muitos dos fatos, a resposta está aqui, na Bíblia. Só que as pessoas fazem tanta firula que acabam não enxergando que a resposta está na Bíblia. Nós só temos que parar de ler a Bíblia como se fosse um livro, como qualquer outro livro, e antes de lermos, dar a total reverência, que isso aqui é um dos maiores mistérios que Deus deixou para toda a humanidade. Muito antes de eu começar a produzir esse vídeo, eu confesso a vocês que eu não sabia nada, praticamente nada sobre espiritismo, Então, muito menos sobre essa passagem que eu vou trazer para vocês, que eu vou esmiuçar. E eu falei assim: Senhor, é a tua palavra que eu preciso levar. O engano que eu desejo tirar dos corações das pessoas, da mente das pessoas. Só que eu estou na mesma dúvida que elas. Eu não sei qual é a verdadeira resposta. Isso aqui está muito confuso, é verdade? Está parecendo ser isso? O que eu falo? E de fato, Deus diz que abra sua boca que eu encherei, tem se cumprido na minha vida, e Deus tem feito os milagres. Então, da mesma forma que eu faço essa oração, eu acho que você, que tem conhecimento muito mais vasto que o meu, pode fazer oração e com certeza Deus vai te usar. Então, hoje nós vamos começar a falar
sobre a questão de Saul ter se consultado com uma necromante, e vamos falar também sobre uma parábola que muitos crentes usam, que é do rico e de Lázaro, mas não usam com propriedade. Eu peço que hoje vocês estejam com a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos ler muito a Bíblia. E se no final eu tiver algum tempinho, eu vou falar sobre um pouquinho sobre EQM, que é experiência quase morte, que uma pessoa, acho que foi a Cláudia Medeiros, que fez esse pedido. E só de antemão eu já vou falar para vocês aqui que experiência quase morte não tem nada a ver com espiritismo, entre aspas, né? Porque muitas pessoas espíritas usam isso para trazer a sua filosofia, a sua crença. Mas é uma coisa totalmente diferente e que nós vamos falar, se der tempo nesse vídeo. Se não, nós vamos falar no próximo vídeo, porque não é o tema, entendeu? E eu não quero misturar esse tema aqui para vocês. Então, já que as religiões têm tanta gana de usar a Bíblia para trazer, né, para dar respaldo às suas convicções, então hoje a gente precisa usar a Bíblia para tirarmos essas nuvens de confusões e que muitos de nós, muitos cristãos, têm acreditado e têm abraçado o espiritismo. E tem sido uma pedra de tropeço. Nós vemos que eles utilizam várias teorias para fomentar e para induzir que nós cristãos estamos tendo uma interpretação errada dos ensinamentos de Jesus Cristo. Agora vamos à primeira pergunta que os espíritas fazem e que eles abraçam dizendo que é uma verdade a crença nos espíritos. Eles fazem a seguinte pergunta: se os mortos não podem se comunicar, por que o rei Saul ele foi uma necromante para consultar o espírito do profeta Samuel? Vamos lá agora? Essa é a primeira pergunta que nós vamos destrinchar. Pega a sua Bíblia, porque nós vamos ler muito. Antes de nós começarmos a ler a respeito do profeta Samuel e do rei Saul, que o consultou após a sua morte, nós precisamos, antes de mais nada, conhecer um pouco a história desses dois personagens. Então, deixa eu trazer para vocês um pouco dessa história. Há muito tempo, na tribo de Israel, havia um homem chamado Samuel. Esse homem tinha sido oferecido por sua mãe para trabalhar com as coisas de Deus lá no templo. Ele era um homem totalmente dedicado às coisas de Deus. Então, na era dos juízes de Israel, o que são os juízes? São aquelas pessoas que governam o povo, que ajudam nas decisões e que regulam, né, as normas que vão ser citadas, que vão acontecer naquele povo. Então, Samuel ele foi um desses líderes. Na realidade, ele foi o último juiz de Israel. Então, ele era aquela pessoa que controlava, que fazia com que as leis que foram dadas a Moisés se cumprissem no povo de Israel e que o povo também tivesse o seu comportamento em obediência a Deus. Então, Samuel ele era juiz, ele era sacerdote e ele era também um profeta. Profeta é aquela pessoa que recebe uma mensagem de Deus e ela transmite essa mensagem para aquele que Deus quer que seja transmitido. Então pode ser uma pessoa em particular, como pode ser uma população. Então, o profeta Samuel, ele recebia as mensagens de Deus e ele passava para o povo e ele também ajudava o povo a obedecer as normas descritas nas leis de Moisés. Só que aconteceu uma coisa. O povo ia para a guerra e o povo via que os outros povos tinham reis. Até que o povo de Israel começou a questionar o profeta Samuel e perguntarem o porquê eles não tinham reis assim como os outros tinham. O profeta Samuel ficou muito triste. Por quê? Porque quem estava governando o povo era Deus. Mesmo que para isso ele usasse o profeta Samuel para servir de interlocutor. Só que o povo não queria mais isso. O povo queria um rei, uma figura de um rei lá no meio das suas guerras
E o povo começou a exigir que o profeta Samuel falasse com Deus, porque o povo estava querendo um rei, como todas as demais nações. O profeta Samuel, muito triste, foi falar com Deus. E Deus assim disse: não é você, Samuel, que eles estão rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim, que o governa, que o direciona. Então o que aconteceu? Deus assim falou para o profeta Samuel que fizesse conforme o desejo do povo. Então, não com muito custo, acabou-se que, com a aprovação de Deus, foi escolhido um homem para ser o primeiro rei de Israel. Esse homem ele diferenciava de todos os outros homens de Israel pela sua altura. Ele era o mais alto de todos os homens de Israel e era um que tinha a característica mais nobre. O nome desse homem se chama Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Acontece que, além de Saul ser aquele que se destacava em altura e em formosura de todos os outros de Israel, ele chamava atenção porque ele, além de pertencer à menor tribo de Israel, ele pertencia à menor família dessa tribo. Então, o que aconteceu? O próprio Saul viu que ele não tinha condições de ser rei, mesmo ele apresentando fisicamente a característica para ser um rei, mas a sua família não pertencia a uma grande tribo, por isso ele achava que uma outra pessoa poderia tomar esse privilégio de se tornar rei. O que nós observamos na vida de Saul, que acabou sendo ungido pelo profeta Samuel como rei, é que Saul ele tinha algumas características muito nobres, como por exemplo, ele era uma pessoa muito humilde nos seus sentimentos. Ele reconhecia que ele era uma pessoa que não merecia tal privilégio de se tornar o rei, porque com a própria boca ele mesmo relata isso. E quando ele foi ungido rei de Israel, haviam certos homens que eram maus, que o insultaram. E mesmo assim, quando Saul se tornou rei e que tinha todo o poder para matar esses homens, Saul ofereceu perdão a esses homens. Então, Saul ele diferenciava também porque a princípio ele era um homem super humilde. Só que o que aconteceu? Passaram-se nada mais, nada menos do que um ano, toda a popularidade de Saul começou a ganhar o coração dele. Então toda a fama começou a mexer com a cabeça de Saul. Agora ele era um rei. Agora ele não pertencia apenas à tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Agora ele era senhor de todas as tribos de Israel. Agora ele não pertencia a uma pequena família da menor tribo de Israel. Agora sim a família dele era conhecidíssima. E todas as conquistas que ele tinha nas guerras, ele achava que isso também se devia ao favor, à valentia dos seus braços e dos seus homens. Então Saul começou a fazer algumas coisas que rejeitavam, que eram totalmente rejeitadas por Deus. Deus começou a se entristecer com Saul. E quais são essas coisas? Primeiro, ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a mentir para Deus e para o profeta. Quando o profeta aparecia para falar algumas coisas com ele, ele dizia que já tinha feito, sendo que na verdade não tinha feito coisíssimas nenhuma. Saul começou a se idolatrar ao ponto de construir monumentos referentes a ele. Saul começou a se tornar ganancioso. Ele não somente queria os despojos que eram permitidos por Deus através das guerras, como ele também começou a querer os despojos que Deus claramente rejeitava. E Saul sempre pegava aqueles despojos e sempre falava que os seus homens é que desejaram pegar os despojos para si. Saul começou a temer mais aos homens, aos soldados, ao seu povo e querer agradar mais a eles do que ao próprio Deus que o constituiu rei de Israel. Isso tudo Saul fez porque ele não queria perder a popularidade no meio do povo. Ele queria que o reinado dele fosse longo.
Saul começou a blasfemar contra as coisas santas de Deus, ao ponto de começar a oferecer sacrifícios, coisas que não era para ele fazer, e sim os sacerdotes. E para piorar a situação, Saul começou a matar os profetas de Deus. Então Deus, vendo essa situação, vendo que Saul já tinha mudado seu coração e a sua mente, e Deus, conhecedor de todo o intento do ser humano, viu que nele não havia arrependimento e muito menos esperança de mudança. Então Deus falou com o profeta Samuel que a partir daquele momento ele estava rejeitando Saul como rei e já estava dando o reino para uma outra pessoa que nós conhecemos ser o rei Davi. Então aqui nós vemos que o profeta Samuel, ele teve a oportunidade de ungir para rei os dois primeiros reis de Israel, que foi o rei Saul e o rei Davi. Só que o que aconteceu? Quando o profeta Samuel ungiu Davi como rei, ele cortou de vez a amizade com Saul. Porque se Deus já não falava mais com Saul e o rejeitou como rei, porque o profeta iria continuar falando com o rei Saul? Se Deus rejeitou uma pessoa e o profeta Samuel, sendo servidor de Deus, porque ele ia dar continuidade em fazer amizade, em continuar ajudando essa pessoa ao qual Deus já rejeitou. O que aconteceu a partir desse momento, mesmo muito triste, porque o profeta Samuel gostava muito de Saul, ele simplesmente passou a ignorar Saul e foi para uma terra bem distante e nunca mais voltou a falar com o rei Saul. Passaram-se um tempo. Davi estava ainda crescendo, porque Davi foi ungido rei ainda na adolescência, então ele precisava passar por alguns períodos de amadurecimento. Saul começou a querer matar essa promessa de rei, e mais um motivo, ele ganhou a ira de Deus, ele ganhou o desprezo de Deus, e o profeta Samuel nunca mais entrou em contato com ele, sendo que a última mensagem que o profeta Samuel deu a Saul foi que Deus o havia rejeitado como rei e estava passando o seu reinado a uma outra pessoa e que já tinha sido ungido como rei. O que acontece? Após esse episódio de desprezo da parte de Deus para o rei Saul, e o profeta Samuel nunca mais falou com Saul, Samuel veio a falecer. Só que, como ele era um homem muito nobre, um homem muito digno, um homem que realmente respeitava não somente a Deus, mas respeitava ao próximo, o povo ficou por muito tempo sentindo essa perda. Mas quem mais sentiu essa perda foi o rei Saul. Principalmente por quê? Porque o povo de Israel, passaram-se um tempo, estava sendo intimidado pelo povo filisteu para uma guerra. O povo filisteu queria invadir Israel e queria deixar todo mundo sob o seu comando. Todo o povo de Israel sabia que a luta era inevitável. Até que Saul resolveu verificar como estava o andamento no exército inimigo. E para surpresa de Saul, quando ele viu o exército inimigo, ele teve muito medo, porque ele viu que o contingente era muito maior do que o do seu exército. Então ele teve muito medo. O que aconteceu? Ele simplesmente tentou buscar a resposta de Deus, e Deus sempre, antes de Saul se tornar desprezível, Deus sempre falava com Saul em sonho, antes mesmo da morte de Samuel. Então ele foi atrás dos profetas, mas Deus também não falava com ele através dos profetas. O que ele fez então? Eu preciso saber qual estratégia tomar para que nós não venhamos nos tornar reféns do exército inimigo. Quem poderá me ajudar? Então ele rapidamente pensou em quem? No profeta Samuel. Mas o profeta Samuel morreu. Como que ele poderia consultar e saber
qual a melhor estratégia a tomar nessa guerra. Ele pediu um dos seus serviçais e perguntou se em todo o reino havia alguma necromante ou alguém que consultava o futuro. O servo de Saul logo lembrou ele: rei, o Senhor mesmo pediu para que todas as pessoas que consultavam o futuro ou os espíritos fossem mortos ou expulsos do teu reino. Como tu queres que nós procuremos alguém? Até que alguém veio e falou para ele: há uma certa mulher que numa tribo tal, na região tal, que faz a consulta aos espíritos. Então aqui a gente vê a derrocada de Saul. Saul, antes ele tinha expulsado ou matado todas as pessoas que liam o futuro ou que consultavam os espíritos, porque ele sabia que isso era uma coisa contra Deus. Agora, por interesses próprios, porque Deus já não falava mais com ele por nenhum método, ele resolveu desobedecer a voz de Deus e consultar ao morto. E nós vamos ler agora, abramos lá, 1 Samuel no capítulo 15, e nós vamos ver o que aconteceu. Eu vou pegar uma versão jovem, daqui, Ferreira de Almeida, e nós vamos acompanhar essa cena que os espíritas usam para dizer que o espírito pode ser convocado e nós falarmos com ele. Será que isso é verdade? Vamos abrir então lá em 1 Samuel no capítulo 28 e vamos ler toda essa história e vamos analisar esse texto. Diz assim, vamos no versículo 3. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o havia sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram, acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu os exércitos dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que ele deveria fazer. Mas o Senhor não respondeu a ele, nem por sonho, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médio e eu irei consultá-la. Em Edó há uma médio, respondeu um deles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, para que ninguém o reconhecesse como rei, e quando escureceu, foi ter com essa mulher, junto com os seus 2 homens. E aí ele disse para a mulher: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí, preste atenção. Saul jurou em nome de Deus, o Senhor, e disse: pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Saul respondeu: eu quero que você faça subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Ela respondeu: estou vendo o espírito subindo da terra. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado em uma capa. Daí Saul entendeu que era Samuel e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você me incomoda? O que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Deus não me responde mais, nem por profetas, nem por meio de sonho.
e foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que eu devo fazer. Então Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu e ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, ou seja, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isso com você. Ele vai entregar você e o povo de Israel, os filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão se juntar comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Nós precisamos agora fazer uma análise desse texto, certo? Porque é esse texto aqui que muitos utilizam para dizer que nós vivos podemos nos consultar com os mortos. Será que isso é possível? Primeiro, o rei Saul sabia que Deus já tinha o rejeitado como rei e não falava mais com ele. Mesmo assim, ele desobedeceu, continuou desobedecendo a ordem de Deus e pediu a um dos seus oficiais para encontrar uma necromante para consultar os mortos. Uma outra desobediência, porque Deus disse que não é para ninguém se consultar com os mortos, porque há de se contaminar com esses espíritos. Então Saul foi e desobedeceu a fim de obter resposta se haveria ou não sucesso na guerra contra os filisteus e como ele deveria se portar nessa guerra. Continuou sendo rebelde à palavra de Deus. Segundo, olha o absurdo. Para ter os desejos atendidos, Saul jura pelo próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Ou seja, aqui você vê que Saul se considera maior do que o próprio Deus. Porque o próprio Deus diz que nós não podemos jurar por nada, nem que está acima nem abaixo dos céus, que quanto mais por ele. Tudo para ter os seus desejos atendidos. E nisso ele blasfema contra Deus, jurando, prometendo algo àquela mulher que ele não poderia jamais cumprir. Terceiro, vamos analisar aqui. A mulher fez duas perguntas a Saul. Primeiro, ela perguntou se ele estava tramando algo contra ela, porque ela sabia que era proibido em toda a região de Israel consultar os espíritos. Segundo, ela perguntou: quem você deseja que eu faça subir? Muitas pessoas utilizam essa passagem para dizer que o espírito que aquela mulher trouxe foi um espírito do inferno. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é pelo fato dela dizer quem você queira que eu faça subir, esteja no inferno, naquele período. Por quê? Porque uma parábola que nós vamos ler logo após esse texto, fala do rico e do Lázaro. Ambos estavam praticamente no mesmo nível, porque o rico via Lázaro, mas Lázaro estava no seio de Abraão, um pouco mais acima. Contudo, era possível haver a visualização. Então a gente sabe também que quando Jesus morreu, ele foi até a região dos mortos pregar para aqueles que haviam morrido, crendo na promessa do Messias. E depois ele tirou todos que ali estavam no seio de Abraão e foi com todos eles que aguardaram essa promessa da vinda do Messias e levou para o paraíso, que foi o local que ele prometeu àquele ladrão lá na cruz. Então aqui nós não podemos dizer que porque subiu que estava no inferno. Não necessariamente, ok? Mas vamos lá. Vamos ler o verso 13 e 14. Diz assim: não tenha medo, respondeu o rei. O que você está vendo? Ela respondeu: estou vendo o espírito subindo da terra. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela, e ele está todo enrolado em uma capa. Aí Saul entendeu que era Samuel
ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Calma aí, só pelo fato dela dizer que é um velho que estava enrolado numa cá, Saul foi e entendeu que era o profeta Samuel. Não tinha outras coisas para ele ter certeza que ele estava de fato falando com o espírito do profeta Samuel? Ou seja, ele supôs que foi o profeta Samuel. E logo em seguida, o que nós vemos? O espírito afirmando que é o profeta Samuel e começa a dizer para Saul o que ia acontecer com ele e o que já tinha acontecido na vida dele, que foi o fato de Deus o rejeitar como rei e já ter escolhido Davi como rei, ou seja, casou. Quer dizer, então ele entendeu que era realmente o profeta Samuel, então ele se prostrou diante do profeta. Você vê que a mulher estava incorporada com o espírito do profeta Samuel, ela viu aquele espírito subir e depois, para começar a falar, com certeza o espírito usou a cartomante, era a única que podia ter esse contato. Mas enfim, eu fico me perguntando, será que o profeta Samuel aceitaria essa reverência de alguém ajoelhar-se diante dele? Não sei, poderia aceitar, poderia ser uma coisa normal, mas esse não é o ponto que nós temos para dizer que espírito falou com o rei Saul. Agora nós vamos começar a chegar na parte que vai trazer luz a todos nós e sabermos quem de fato falou com o rei Saul. Vamos lá, ele diz assim no versículo 15: Então Samuel disse a Saul: Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? O rei Saul respondeu: É que eu estou numa grande dificuldade, os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele simplesmente não me responde mais, nem por profetas, nem por meio dos sonhos. E foi por isso que eu te chamei, para que o Senhor possa me dizer o que eu devo fazer. Vocês percebem que o rei Saul responde a pergunta do profeta Samuel e diz que Deus o rejeitou e é por isso que ele está o incomodando. Mas vamos pensar aqui numa coisa. Antes do profeta Samuel morrer, ele já tinha parado de falar com o rei Saul, porque Deus assim mandou, porque Deus havia rejeitado Saul. Então ele, como representante de Deus, ele também tinha que se afastar do rei Saul, porque já tinha sido ungido um outro rei. Então, se Deus ia falar com alguém, era com esse novo rei, e aí sim o profeta Samuel ia servir de porta-voz. Eu te faço uma pergunta: o profeta Samuel morreu sem falar com o rei Saul por conta do desprezo que Deus já tinha dado ao rei. Alguma coisa muda quando ele morre? Será que, mesmo após a morte, ele ia desobedecer a Deus e ia voltar a falar com o rei Saul a fim de dar uma palavra para que o rei pudesse ir guerrear contra os filisteus? Será que ele ia desobedecer a Deus e ia dar algum conselho ao rei Saul? Será que o profeta Samuel é maior que Deus a ponto de, se Deus se rejeitou, então isso não significa que eu vá rejeitar, então eu vou continuar dando os conselhos? Mas se isso fosse possível, da onde partiria esse conselho? De Deus ou do próprio profeta? Que tipo de conselho seria esse? Porque Deus já não estava falando, então não vinha dele o conselho, certo? O conselho viria ou da própria pessoa ou de outro espírito. Vamos pensando comigo. Eu te faço mais uma pergunta. Será que, se em vida, o profeta Samuel obedeceu a Deus e parou de falar com o rei Saul? Será que em morte ele ia desobedecer a Deus e ia trazer algum conselho para o rei Saul? Muito suspeito, né? Vamos dar continuidade à leitura. Porque até agora parece ser o profeta Samuel que está falando com o rei Saul. Se nós lermos de carreirinha, é o profeta Samuel que está falando com o rei Saul. O morto voltou, está lá incorporado na mulher, está falando com o rei Saul. Mas vamos ver se isso é verdade.
Versículo 18 diz assim: o profeta Samuel falou assim para o rei Saul: você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Preste atenção. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Calma aí. Ele até agora está dizendo tudo que realmente de fato aconteceu. O rei Saul desobedeceu a ordem de Deus quando mandou destruir todos os amalequitas e tudo o que os amalequitas tinham. Mas o rei Saul, com o olhão grandão, quis preservar suas coisas boas para ele e inventou que eles queriam separar as melhores coisas para oferecer sacrifício a Deus. Uma mentira, mas na realidade ele estava de olho grande nas coisas dos inimigos. E ele desobedeceu a ordem de Deus, que era para destruir tudo. E Deus o rejeitou. Até agora o profeta está falando coisas que realmente aconteceu. Mas ele disse uma coisa aqui suspeita. Ele disse que amanhã tanto os filhos de Saul como o próprio Saul iria estar com ele. Como? O profeta Samuel não está morto? Ah, então significa que o rei Saul e os seus filhos vão morrer. Mas o rei Saul, ele é uma pessoa rejeitada por Deus, desobediente, assassino, blasfemo, orgulhoso, presunçoso, arrogante, idólatra. Ele estaria com o profeta Samuel, que era um homem de Deus, um homem que fazia o bem, que todo o povo respeitava e que era um homem íntegro nas coisas de Deus. Será que quando os maus morrem, eles também vão para o local onde os bons estão? Será que há uma mistura? Só concluindo, de fato, no dia seguinte, tanto os filhos como o rei Saul morreram. O rei Saul se matou. Ele foi um suicida, porque ele não queria que os filisteus o pegassem e o fizessem refém. Então, para concluir toda a história, ele ainda foi um suicida. Será que ele, um homem detestável, totalmente rejeitado por Deus, estaria lá junto com o profeta Samuel? Será que de fato os bons, quando morrem, vão ficar no mesmo lugar que os maus? Já não basta a terra? Vai botar todo mundo junto no mesmo pacote? E a gente tem que lutar para não cair na mão dos maus? Vamos descobrir isso. E a gente descobrindo isso, nós vamos saber quem de fato estava conversando com o rei Saul e quem incorporou naquela mulher. Vamos lá abrir em Lucas no capítulo 16 e nós vamos ler agora a história do rico e do Lázaro, que muitas pessoas acreditam ser uma parábola e algumas traduções vêm como parábolas. Parábola nós já vimos lá no estudo da parábola das 10 virgens, o que significa. Então, e se nós pararmos para analisar essa história que Jesus Cristo está narrando aqui aos seus discípulos, não é uma parábola. Foi erroneamente traduzida, interpretada como uma parábola, mas não é uma parábola. É uma realidade. Diz assim: havia um homem rico que vestia as roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas e que acostumava ficar perto da casa do homem rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos,
Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se que você recebeu na vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está aqui feliz, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os que daí querem atravessar para cá também não podem. O rico respondeu: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham parar nesse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para o avisar, que eles os escutem. Então o homem rico respondeu: Só isso não basta, pai Abraão. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Então Abraão respondeu: Se ele não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Deixa eu falar um ponto dessa parábola. Não é errado uma pessoa ser rica. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. O rico foi para o inferno porque havia um necessitado todos os dias na porta dele, mas ele preferia dar festas, passar para lá e para cá, do que ajudar aquele necessitado, ao ponto dele preferir jogar comida no lixo em vez de dar o prato de comida para o necessitado. Então aqui ele foi para o inferno por causa da sua arrogância, soberba, ganância. Ele era um cara totalmente egoísta. Então foi por isso que ele foi para o inferno. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu, porque ele era pobre? Também não. Não diz isso. Lázaro foi para o seio de Abraão porque, além dele ser um cara pobre, ele é um cara que, se nós pararmos para analisar, aqui na passagem, ele era um cara que ele aceitava a sua situação e vivia da melhor maneira possível, mas ele também não blasfemava contra Deus por causa da sua situação. Por isso que, pelo fato dele aceitar o estado dele, e a gente não sabe porque não é citado na história, mas ele nunca se voltou contra Deus por conta da sua situação. Então ele teve a sua recompensa em crer em Deus, ao ponto de quando ele morrer estar no seio de Abraão. E quem é o Abraão nessa história? Abraão, a Bíblia diz que é o pai da fé. Toda fé no Messias que viria, que é Jesus Cristo, começou em Abraão, a partir do momento que Deus, ao testá-lo, pediu seu filho Isaque para ser sacrificado. Só que Deus não queria que Abraão matasse, mas era para saber até onde a confiança de Abraão nele, em Deus. Então a fé no verdadeiro Messias começou em Abraão. Então todos aqueles que morreram tendo fé no Messias que viria e respeitavam as leis de Deus, eles foram ter com Abraão e ficado no local, quando fala seio de Abraão, na companhia de Abraão, no lugar que estava reservado para todos os santos que morreram até a morte de Cristo. Porque quando Cristo veio, ele foi lá nesse local, pegou todas essas pessoas, apresentou: olha, aquele que vocês sempre quereram que um dia viria, veio, sou eu, e os levou, tirou eles dali e os levou para o paraíso, que foi o local que ele havia prometido àquele ladrão na cruz. Te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Então foi uma promessa que ele fez ao ladrão, e quando ele foi lá embaixo, ele trouxe todo mundo e levou para o paraíso. Então todos aqueles que morrem agora e vai para o inferno, não tem mais aquela visualização como aconteceu aqui nessa história, e não vê mais ninguém, porque todos os que morrem em Cristo, cumprindo a palavra de Deus, vai para o paraíso. Mas é um resumo para quem não conhece. Vamos analisar então agora o texto. Primeiro lugar, o texto mostra 2 personagens. Um que era totalmente soberbo, arrogante,
e um que era totalmente humilde e dependente de Deus. Duas pessoas completamente diferentes, o mal e o bom. Aqui a história diz que quando o bom morre, os anjos vêm e levam a sua alma. Versículo 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então a gente sabe que a pessoa boa morreu e foi levado pelos anjos para o local das pessoas boas que professavam a fé no Messias que viria, que estava lá ao lado de Abraão. Certo? A pessoa ruim morreu e a palavra de Deus diz que ela foi sepultada. Diz aqui que algum anjo veio buscá-la? Não diz. Aqui diz que o homem rico morreu e foi sepultado. E logo em seguida dizia: ele sofria muito no mundo dos mortos. Ou seja, ele não estava junto com as pessoas boas, porque ele estava sofrendo nesse lugar. Eu quero fazer uma referência aqui, eu vou abrir um parênteses aqui, porque se eu não falar agora, eu não tenho condições de falar mais à frente, tá bom? Você vê que o anjo veio buscar o bom quando ele morreu. Mas quando o homem mau morre, não diz que o anjo veio buscar, mas diz onde ele está, que é o lugar de sofrimento. Eu, na minha humilde opinião, acho que quem vem requerer a alma do mal é o próprio diabo. Assim como os anjos de Deus vêm requerer, vêm buscar as pessoas boas, o mal vem buscar as pessoas más. Por isso que eu não quero dizer a questão da história do IQM aqui, porque senão a gente vai sair totalmente do foco. Eu vou falar isso mais à frente. Se não der esse vídeo que tá longo, eu vou dizer no próximo, mas eu prometo que eu trago esse tema para você. Cláudia, né, que me pediu. Eu vou falar para você que isso é verdade por experiência. A minha mãe, a gente morava no Rio de Janeiro, ela tomou uma garrafada. Uma garrafada são ervas, são várias ervas que eles colocam numa garrafada e o pessoal vende dizendo que vai curar tudo. Eu lembro muito bem que a minha mãe ficou toda empolada. A pele dela dava asco das pessoas chegarem. Ela ficou muito feia. Ela ficou cheia de feridas no corpo. Eu lembro que minha mãe foi internada no servidor do Estado. E os médicos disseram que ela precisava ficar lá porque ela estava toda intoxicada. E se já estava refletindo para a pele, o que estava acontecendo nos órgãos internos poderia ser muito grave. Então minha mãe ficou internada ali no servidor do Estado, no Rio de Janeiro, por conta dessa garrafada. Ela chegou no hospital e eles imediatamente tiveram que interná-la. Como o hospital estava muito lotado, as emergências, então a mamãe teve que dividir o leito com algumas pessoas. Eu lembro que quando eu fui visitá-la, tava ela, uma senhora num canto, a mamãe estava nesse lado, essa senhora estava naquele lado ali e tinha uma outra pessoa. Eu lembro de 3 pessoas no mesmo leito, se tinha outra eu não me recordo. A mamãe disse para mim, como os olhos da mamãe estavam todos fechados, porque ela estava toda inchada, então ela não enxergava, né? Isso aqui, os olhos tinham entrado, então isso aqui cresceu, ela estava totalmente desfigurada. Cresceu, ela não via mais, ela tinha que ser carregada, né? Ela não conseguia enxergar. A mamãe só ouvia essa senhora que estava naquele canto ali gritando. Minha mãe querendo perguntar, né, às pessoas, porque ela não estava vendo, né? Porque elas estavam ali. Aquela senhora ali, minha mãe ficou sabendo que aquela senhora que estava nesse canto estava internada porque estava em um câncer terminal. E essa aqui eu não me recordo, mas estava lá também, mas porque não tinha espaço, estava todas as 3 dividindo o leito. Uma hora minha mãe disse que no meio da madrugada, passaram-se 2 ou 3 dias naquele hospital, ela ainda estava internada, ficou internada um bom tempo ali. Ela ouviu o grito, essa senhora que estava ali com câncer terminal, acho que era câncer terminal sim, ela começou a gritar, e minha mãe ficou em desespero, porque minha mãe não podia ajudar, ela estava sem nem enxergar,
Que lado que você tá? O que é que eu posso fazer? Com o olho todo fechado, de tão inchado que estava. E a mulher começou a gritar e vieram os enfermeiros do servidor do Estado para ajudar essa mulher. E essa mulher começou a gritar assim, a seguinte frase: me ajude, eles vieram me buscar, eu não quero ir, eles estão aqui. E a mamãe dizia que os enfermeiros falavam: senhora, não tem ninguém aqui, fique calma. E ela: não, eles estão aqui, eles vieram me buscar, me ajude. E aí eles tentaram acalmar aquela senhora, e aquela mulher gritava pedindo socorro, não queria ir. Alguns minutos essa senhora morreu. O que eu lembro do que a mamãe falou, ela disse: filho, eu tenho certeza que os espíritos do mal vieram buscar essa senhora. Minha mãe ainda não era cristã, e ela falou isso. E eu, passando o seu tempo, eu de fato estudando a Bíblia, vi que assim como os anjos vêm buscar aqueles que pertencem a Deus, os demônios vêm buscar aqueles que pertencem a Ele. Então, quando a palavra de Deus diz assim, no versículo 22, o pobre morreu e foi levado pelos anjos, e ele deixa bem sucinto aqui: e o rico morreu e foi sepultado. Ninguém veio buscar ele? Ou foi uma informação que não quiseram que nós soubéssemos aqui, para não ficar tão patente? Mas por bom entendedor, não pega a letra. Certo? Então eu creio, assim como o pobre foi levado pelos anjos, infelizmente o que, como ele diz logo abaixo, que ele estava sofrendo onde ele está, ele foi levado pelos demônios. Mas vamos lá. Então a gente vê aqui claramente que não estão no mesmo lugar as boas pessoas e as más pessoas. Até porque as boas são levadas por um grupo quando morrem, e as más são levadas por outro grupo quando morrem. Se são levadas por grupos diferentes, não podem estar no mesmo lugar. E a história diz que elas estão em locais separados. Daí o que aconteceu? O local onde o rico estava, onde o soberbo estava, era um local de muito calor, ao ponto dele sentir sede. A gente conhece esse local como o inferno. E ele gritou ao longe para Abraão, que é o pai da fé, aquele que deu início à fé na vida do Messias, pedia a Lázaro para atravessar e molhar pelo menos a pontinha do dedo e botar na boca dele. Abraão responde a seguinte frase: isso é impossível, ninguém que está aqui pode ir para aí, e nem os que estão aí podem vir para cá. Ou seja, mais um motivo que nós vemos aqui, que eles estão em locais separados e que não há contato. Vão pegando essa informação. Será que o rei Saul foi para o mesmo lugar que o profeta Samuel, que era bom? Vamos continuar aqui. Aconteceu que o rico então implorou a Abraão para mandar Lázaro até os irmãos dele. Por que ele fez isso? Porque toda a família do homem rico conhecia Lázaro. Ele não ficava lá na porta do rico todos os dias implorando prato de comida? Quem entrava e saía via o mendigo ali, e com certeza soube que o mendigo morreu. Com certeza o mendigo deve ter morrido na porta deles, e eles mesmos mandaram sepultar o mendigo. Certo? Então, é aquilo. Se o mendigo voltar, todos vão saber que o que ele fala é verdadeiro, porque eles conhecem e sabem que ele morreu. Então, por isso que o rico pediu para Abraão mandar o Lázaro voltar. Porque sabia que se Lázaro voltasse, todo mundo ia acreditar no que ele dissesse, porque todo mundo conhecia quem era Lázaro e sabia que ele tinha morrido. Mas o que acontece? O rico diz: pai Abraão, peço-te que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Muitos dizem que o inferno não existe. A maior mentira de Satanás é fazer que você acredite que o inferno não exista. Sabe por quê? Porque se o inferno não existe, eu não tenho que ter medo de nada que eu vá fazer aqui no mundo. É por isso que as pessoas vivem à torta direita, porque acham que não vai ter nenhuma punição para os atos dela. Mas olha o que aconteceu. Abraão então respondeu:
Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Então o rico virou para Abraão e falou assim: pai Abraão, isso não é o suficiente. Ou seja, as leis de Deus e o fato dos profetas ensinarem não é suficiente, nem naquela época e nem muito menos agora. As pessoas preferem ver para crer. Ou seja, ele disse assim: o que está escrito, as leis, o que Deus dá, o que os profetas ensinam não é o suficiente. Mas se Lázaro que morreu aparecer e pregar, eles vão acreditar. Ou seja, as pessoas ainda acreditam naquilo. Eu tenho que ver para crer. Nem Deus falando, nem usando qualquer outra pessoa, as pessoas vão acreditar. Então o rico pediu para Abraão mandar Lázaro, porque os seus irmãos não iam acreditar nas leis e nos profetas. A palavra de Deus é pouca, não é o suficiente para a gente acreditar. As pregações não são suficientes para pregar, para a gente acreditar. Essa irmã no YouTube falando não é suficiente para eu acreditar. Alguém que tem que ter vindo lá do inferno, ou alguém que tenha que ter morrido, tem que voltar para contar, para eu acreditar. É por isso que esses sites, os canais que falam sobre os EQMs, tem mais inscritos e mais pessoas assistindo do que os canais que falam da palavra de Deus, porque as pessoas querem ver para crer. E não sabe que muitas daquelas histórias ali, mas vamos lá. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Aqui, Abraão foi um pouco sarcástico. Eu me atrevo a falar isso. Como quem diz: quem é o espírito mais poderoso e mais verdadeiro do que as leis de Deus? Foi isso que ele quis dizer. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer aqui é que foi negado a uma pessoa que estava morta voltar para o mundo dos vivos para pregar. Foi negado uma pessoa que estava morta voltar para dizer que o que acontece nos mundos dos mortos. Aqui a gente vê nitidamente que quando se morre, segue logo o juízo. Então o rico recebeu a recompensa dele, que foi o inferno, e o Lázaro recebeu a recompensa dele, que foi ficar ali no local de descanso, aguardando Jesus voltar, Jesus aparecer e levar todos ao paraíso. Não foi permitido Lázaro retornar para avisar os 5 irmãos daquele homem o que realmente estava acontecendo, para eles não irem. Quem contou essa história para a gente foi o próprio Jesus Cristo. Eu falo para os espíritas aqui que leem os evangelhos, isso aqui está nos evangelhos. Lucas é o evangelho. Se vocês olham para o evangelho para procurar ver as fases do aperfeiçoamento de Jesus, porque vocês creem que ele é um espírito evoluído, e se ele narra isso, por que vocês acreditam que um espírito pode voltar para aconselhar alguém? Então, calma aí. Se isso é verdade, e é verdade, porque o próprio Jesus é que narra essa história, então Saul não poderia estar, após a morte, no mesmo lugar que Samuel, que era um servo de Deus, estaria. Saul era um assassino promíscuo, um cara totalmente zombador das coisas de Deus, um cara totalmente lunático. Ele estaria junto com os bons? Aqui, vamos voltar ao tema. 1 Samuel, no capítulo 28, vamos ler essa última frase para nós entendermos. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E é por isso que o Senhor Deus está fazendo isso agora com você. Ou seja, o Espírito está dizendo que Saul era desobediente a Deus. Agora ele traz uma segunda informação. Ele quem?
Deus vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus amanhã. E amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. Aquele espírito disse assim para o rei Saul. Versículo 18, parte B. É por isso que o Senhor Deus está fazendo isso com você agora. Versículo 19. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Ou seja, vocês vão perder a guerra. E logo na segue ele diz assim: vocês vão morrer. Por quê? Porque ele diz: amanhã você e seus filhos vão estar junto comigo. Por que eles vão? Por que isso? Porque eles vão morrer. Samuel não está morto? Então eles vão morrer. Mas esse comigo era Samuel? Não! Esse comigo é o próprio Satanás que ia buscar Saul para estar com ele. Por quê? Porque ele era um homem desobediente. Todo desobediente fica totalmente separado dos obedientes à lei de Deus. Então o próprio diabo está falando aqui: você vai perder a guerra porque você é um desobediente a Deus e você vai estar comigo amanhã. Segue o texto, diz que o rei Saul cai no chão estarrecido, porque ele sabe que ele vai morrer. Eu não sei se ele entendeu que ele estaria no inferno, porque o profeta Samuel não estaria no inferno, porque é o servo de Deus. Então quem falou ali, através daquela necromante, foi o próprio Satanás, usando a figura do profeta Samuel para enganar o rei Saul. A gente só sabe que foi Satanás que se manifestou, que se incorporou naquela mulher, porque ele já faz isso desde o Jardim do Éden. Nós vimos isso no vídeo passado. E ele usou a necessidade de alguém, como ele sempre faz, usa a necessidade de alguém para que as pessoas consultem, para incorporar no corpo de uma pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus, e para blasfemar contra Deus. E ao mesmo tempo ele fez chacota com a cara da própria pessoa que o invocou, dizendo que ele ia morrer e que estaria com ele no dia seguinte. Se Saul é inteligente, ele falava assim: calma aí, como que eu posso estar com o profeta Samuel se Deus me rejeitou e o profeta Samuel é o homem de Deus? Com certeza quem falou comigo foi o diabo. E ele vai me levar amanhã, eu vou morrer. Talvez ele tenha pensado isso, o texto não diz. Mas o que eu estou falando para você é que nós só sabemos aqui que quem falou com o rei Saul foi o próprio Satanás, não pelo fato de que o espírito subiu por conta do que nós já falamos. Eles estavam praticamente no mesmo lugar. Um estava mais baixo, outro estava mais alto, mas eles se viam, tinham um contato visual. Mas nós sabemos que o próprio Satanás se manifestou aqui quando ele fala que o rei Saul, que era totalmente desprezível para Deus, estaria com ele no dia seguinte. E Deus não aceita pessoas desobedientes à sua palavra no seu reino. Nunca mais vai se levantar um espírito maligno no reino de Deus. Nunca mais. Então aqui, queridos, vemos que a manifestação de Samuel é uma farsa, porque o próprio Satanás estava enganando o rei Saul. E Satanás era a única pessoa que podia recebê-lo após a morte. Deus não. Assim, quando uma pessoa boa morre, os anjos de Deus vêm reclamar a sua alma. Quando uma pessoa má morre, quem vem reclamar a sua alma são os demônios. Aqui eu traduzi para vocês, eu interpretei para vocês um dos textos mais emblemáticos que as pessoas utilizam para falar que sim, os mortos voltam para nos aconselhar. Os mortos não voltam. Satanás usa a imagem daquela pessoa. Satanás, ele anda ao redor e derredor de todos os seres humanos. Ao redor de todas as pessoas que não reconhecem a lei de Deus e não vivem a lei de Deus, é ao derredor de todos aqueles que servem a Deus, mas que ele procura brecha para entrar. Então Satanás, ele sabe muito bem
as coisas que acontecem na vida dessas pessoas. Algumas pessoas podem até me perguntar assim, mas como que ele ia adivinhar o que ia acontecer no dia seguinte? Simples. Porque tudo que vai acontecer na sua vida já foi decretado no mundo espiritual. Isso é tão verdade. E quando você pede uma bênção, Deus manda essa bênção através de um anjo. E esse anjo vem com essa bênção no mundo espiritual para entregar essa bênção e fazer ela se concretizar no plano material. E o que acontece? Quando ele sai de lá do trono de Deus e passa por todos esses caminhos que nós sabemos, nós já falamos nos estudos anteriores sobre o arrebatamento da igreja, tu acha que quem está num plano espiritual? Só os anjos bons? Não, os anjos maus também. Então ele sabe para quem está indo cada bênção. Ele sabe para quem está indo cada resposta. Então ele sabe tudo que vai acontecer na sua vida. É por isso que ele faz de tudo para que a pessoa blasfeme no último minuto. E aí o que acontece? A bênção que está no meio do caminho é perdida. Isso é tão verdade que quando Daniel estava orando, na primeira hora, no primeiro dia que ele orou, pedindo a Deus algo, a resposta já foi dada a Daniel. E o que aconteceu? Um demônio, que é chamado príncipe da Pérsia, né? Que é o principado que dominava aquela região, se colocou entre o mensageiro de Deus e Daniel, para que Daniel não recebesse a bênção. Então ele ficou embarreirando para a bênção não chegar até Daniel. Precisou vir Miguel, que é um anjo de guerra, e lutar em favor daquele anjo que estava portando a bênção de Daniel para destruir os principados demoníacos que estavam embarreirando. Então, quando aquele espírito se passando pelo profeta Samuel viu que já tinha sido dada a ordem para no dia seguinte Saul e toda a sua família ser mortos, ele já tinha informação. Quando Saul invocou ele lá, ele já deu de mão beijada todas as informações que ele já conhecia no mundo espiritual, queridos. É muito forte isso que eu estou falando, mas a gente não dá para falar tudo isso em um só vídeo. Olha quanto tempo que eu estou falando para explicar uma única mensagem. Então aqui nós sabemos que, pelo fato daquele espírito dizer que no dia seguinte o rei Saul estaria com ele, e sendo o rei Saul um homem totalmente desprezível para Deus, nós sabemos então que quem falou através da boca daquela necromante foi o próprio Satanás, que já estava avisando: amanhã, querido, você estará comigo. E ele queria reclamar a alma do rei Saul, que se matou no campo de batalha. Espero que isso tenha ficado entendido a vocês, que aquele espírito ali realmente não foi do profeta Samuel. É porque o profeta Samuel em vida já obedecia a Deus e não seria em morte que ele iria desobedecer a ordem de Deus, conversando com um homem que foi totalmente rejeitado por Deus. A gente observa que nossos atos aqui na terra, quer sejam bons ou ruins, ele vai ser pesado na hora que nós formos julgados. Abramos lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por ele, e cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou mal na sua vida aqui na terra. Preste atenção. Quando nós morremos, segue o juízo das nossas ações. Hebreus no capítulo 9, versículo 27 diz assim: cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Você vê? Cada pessoa precisa morrer apenas uma vez e após a morte segue-se o juízo. É uma única vida, é uma única oportunidade para tudo aquilo que você vai viver, uma eternidade. Então a gente vê que não existe esse negócio de que a gente reencarna aqui e é julgado e volta. Não. Tudo que nós fazemos nessa terra, seremos julgados diante de uma única pessoa, de Cristo, e dele nós teremos a nossa recompensa. Olha, nós ainda vamos falar muito sobre isso. É por isso que os espíritas dizem que, se isso é verdade, isso é uma injustiça.
Porque, vejamos Lázaro. Lázaro morreu, mas ele era pobre. Ele era um cara que era um desafortunado. Então Deus estaria sendo injusto com ele, não dando uma oportunidade dele vir numa próxima vida e ter tudo de bom. Mas e o rico não era um afortunado? Porque ele era um cara tão mesquinho, tão ruim, tão insensível. Ele não deveria ser uma pessoa boa, já que era tão afortunado, era tão cheio de oportunidades? Nós vemos que a índole do ser humano, o caráter do ser humano, não está diretamente ligado com as coisas que o ser humano tem. O que o ser humano possui de material nessa terra não está diretamente ligado ao seu caráter. Tem muitas pessoas riquíssimas, boníssimas, pessoas que se doam pelo próximo. Eu conheço pessoas assim. E tem muitas pessoas pobres que, além de ser pobres, são avarentos. Além de ser pobres, são pessoas muito mesquinhas. Então, nós não estamos falando de condições financeiras que os espíritas falam, mas nós estamos falando de caráter. Talvez se aquele rico tivesse nascido pobre, ele continuaria sendo a mesma pessoa mesquinha, como existem muitos pobres aí que já são pobres e são mais mesquinhos do que pessoas que têm. Eu conheço pessoas assim. E a gente fala, não tem nada, imagine se tivesse. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer para vocês é que o fato de nós plantarmos aqui nessa terra, qualquer mínima coisa vai refletir na sua eternidade. Tudo que nós fazemos, nós escolhemos enquanto estamos vivos, porque a vida é uma só. E se a vida fosse várias outras vidas, ela seria, aí sim, uma injustiça. Porque uma pessoa poderia fazer o que ela quisesse nessa vida e ela ia pagar só na outra. Calma aí, mas se eu tenho uma outra oportunidade, eu não tenho que pagar o que eu vivi na outra vida? Eu tinha que pagar naquela vida, porque eu cometi lá. Isso aí seria uma injustiça. É como uma pessoa foi pra cadeia, depois cumpre toda a pena, aí depois ela vai em liberdade, vai ser taxada por tudo que ela fez enquanto ela tinha cometido crime. Não, ela já pagou. Entende o que eu tô falando? Então a maior mentira do diabo é tentar colocar nas nossas mentes que o inferno não existe e que nós mantemos essa comunicação com os espíritos e que todos nós, quando morremos, vamos para o mesmo lugar. É o que ele falou aqui, ó. Só que para o bom entendedor, um piga letra. Se Saul era um rei inteligente, ele entendeu. Mas se não, ele acreditou como muitos outros. Ah, então eu vou estar com o profeta Samuel. Ai, que bom, então eu não vou estar num péssimo lugar. Queridos, abramos a nossa mente. Eu agora vou dar um intervalo, porque eu preciso desse intervalo. Hoje eu não estou me sentindo bem, né? Mas estou gravando esse vídeo porque eu quero terminar esse estudo. E depois a gente volta. Nós vamos voltar falando sobre o porquê os espíritas utilizam a frase que Jesus falou, que João Batista já veio